gurizada? Já tomou o teu todinho? Já comeu a tua bolacha? Tá? Oh, legal! Vamos para a segunda parte então do estudo aí do RNA. E agora a gente vai tratar nessa parte aqui sobre o código genético, para ver então como que essas proteínas são formadas. Legal? Então vamos lá! Um metalzinho aí para você acordar e ficar ligadão aí, entendeu? Então vira a página e vamos embora! Então galera, vamos lá para o código genético. Código genético, a mensagem genética contida no DNA é formada por um alfabeto de 4 letras, que correspondem aos 4 nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina. Nós temos o nosso alfabeto aí, A, B, C, D, E, F, G, né? E a gente vai unindo essas letras e formando então códigos, palavras. Já o nosso DNA ele trabalha só com 4 letras, né? Com 4 substâncias químicas que são os nossos nucleotídeos ali, que nós já estudamos lá na estrutura do DNA. Fosfato, pentose, base nitrogenada. São 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Então vamos pegar um exemplo aqui do nosso alfabeto. Se eu pegar as letras A, né, L, O. A, L, O. Então eu tenho alô. Se eu inverter o O e o A, eu já vou ter uma outra palavra, eu vou ter olá. Então funciona assim o nosso DNA também, dependendo da ordem em que estas bases nitrogenadas, essas adeninas, timinas, citosinas e guaninas, elas estiverem lá no gene, ordenadas lá no nosso gene, lá no DNA, vai resultar lá no final do processo, vai resultar numa proteína, certo? Então depende da ordem em que eles estão. Então olha só, o código genético do DNA se expressa por trincas, cara, eu botei em vermelho aqui, ó, trincas, 3, tá? De bases que foram denominadas códons. Cada códon formado por 3 letras, corresponde a um certo aminoácido. Vamos com calma aí. Primeiro detalhe, são trincas, cara, trincas. E eu digo isso porque eu já cansei de ver a gurizada aí nas avaliações marcar lá dupla. Cara, é trinca, é 3, é uma sequência de 3 nucleotídeos. E cada sequência de 3 nucleotídeos vai formar então o que a gente chama de códon, né? De um código que vai resultar em uma informação. Então olha só nesse esqueminha aqui, galera. Tem a molécula do DNA aqui, então está dividida em genes, gene 1, gene 2 e gene 3. Tá? Então ele está mostrando, eu sei que está pequenininho, mas ele vai pegar aqui um pedacinho do gene aqui, o gene 1, e ele abriu aqui, ó. Tá? Aqui está o que estaria escrito aqui nessa parte do DNA. Então em azul aqui está a fita do DNA. Ó, adenina, citosina, citosina. Adenina, adenina, adenina. Tá vendo que eu estou falando de 3 em 3, né? Citosina, citosina, guanina. Adenina, guanina, timina. Então ali está uma informação de 3 em 3, né, desses nossos nucleotídeos aí no DNA. Lembra da aula passada? RNA mensageiro. RNA mensageiro. Adenina com quem? Com uracila. Ah, não tem a timina no RNA, né, professor? Não tem timina no RNA, é a uracila. Citosina com guanina, citosina com guanina. Então, ó, uma sequenciazinha aqui de 3 nucleotídeos aqui, resultou então o que a gente chama de códon, que é um código, que foi copiado lá do DNA. Mais 3 aqui, ó, uracila, 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 né, que foi copiado de lá, mais um códon. Guanina, guanina, citosina, mais um códon. Então a cada sequência de 3 nucleotídeos que se formam aqui no RNA, nós temos um código, um códon. Ok? O que esse códon vai resultar? Cada sequência de 3 desses nucleotídeos aqui, resulta no que nós chamamos de aminoácidos. Ok? Sequências de aminoácidos depois vão formar polipeptídeos, e polipeptídeos vão formar proteínas. É um quebra-cabeça, você vem emendando partes, juntando partezinhas das menores até ter o seu produto final, que nem numa fábrica.
vai montar lá a bicicleta lá, você vem lá os pedais, o guidão, né? A correia, isso aí. Vai montando as partezinhas. Guidão é dose, né, cara? Informação importante aqui, cara, coisa que eu já vi cair e não faz muito tempo, aí faz 2 anos que caiu no Enem. Falava lá sobre códigos genéticos, né, no plural. Não é. O código genético é universal, pois em todos os organismos da Terra atual ele funciona da mesma maneira, quer seja em bactérias, em uma cenoura ou no ser humano. Então, o código genético é um só para todos os seres vivos, para todos os organismos. Só existe um código. Um código. Ok? Os aminoácidos são os mesmos. A diferença está no DNA da informação que eu tenho. Eu tenho receita para fazer o bolo A, B, C, D. Eu tenho receita para fazer determinados bolos. A bactéria tal tem a receita para fazer tal bolo. Mas o alfabeto que usa para fazer lá a receita é o mesmo. É o mesmo. Os ingredientes vão ser o mesmo. Só que cada um tem um pedaço de receita, um tipo de receita. Mas o alfabeto, todo mundo está escrevendo na mesma língua. A língua é chamada código genético. Entendeu? Então, código genético é um só para todos os seres, cara. Isso é importante. Nós temos uma tabela então aqui com os aminoácidos, tá? Aqui no ensino médio a gente trabalha, ainda no próprio Enem a gente trabalha com 20 aminoácidos, mas hoje a gente já está aí, né, mais o pessoal que vai fazer faculdade, vai tratar com biologia, bioquímica, certo? Já vai trabalhar aí com 21 a 22 aminoácidos. Mas a gente vai trabalhar aqui com 20 aminoácidos, certo? Um detalhezinho importante para você entender aqui, ó. Desses 20 aminoácidos, o nosso DNA tem a receita para fazer 11. O nosso DNA tem a receita, aquela sequenciazinha, deixa eu voltar aqui. O nosso DNA aqui, ó, tem a receita, a sequência de códons para fazer 11 tipos de aminoácidos. Tá, professor, mas e os outros 9? Os outros 9 aminoácidos que nós não temos a receita, nós precisamos ingerir através dos alimentos. Por isso que nós precisamos nos alimentar de proteína. Porque nós não sabemos fazer todas. Certo? Então você vai perceber aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, aqui um tipo de aminoácido. Você não se assuste com os nomes aqui, tá? Glutamina, tirosina, essa aqui é bem difícil de falar, cara. Fenilalanina, né? Um chatozinho de falar. Você não se preocupe em decorar esses nomes, não. Ok? O que você precisa entender é o seguinte, ó. Então, nós temos aqui na fenilalanina, ela tem 2 códons aqui, ó. Lembra, códon é uma sequência de 3 nucleotídeos, né? Nucleotídeozinhos, 3. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, uracila, uracila e uracila. O que vai dar? Que aminoácido que vai dar essa receita? Fenilalanina. Mas a fenilalanina também pode ser uracila, uracila, citosina. Ou seja, eu tenho 2 códons diferentes resultando no mesmo aminoácido. Olha essa aqui, ó, a serina. Pode ser uracila, citosina, uracila, uracila, citosina, citosina, uracila, citosina, adenina, uracila, citosina e guanina. Então eu tenho 4 tipos diferentes de códigos, 4 diferentes códons que vão resultar no mesmo aminoácido. Então se eu botei bem grandão aqui, bonito, ó. Um aminoácido pode ser formado por diferentes códons. Então, o mesmo aminoácido aqui sendo formado por diferentes informações, por diferentes códons. São 2 informações importantes aqui. Certo? Vamos adiante. Bom, deixa eu voltar aqui. Você não vai, talvez você não enxergue, mas aqui está falando aqui na metionina, que é esse AUG aqui, adenina, uracila e guanina. Esse códon dá um aminoácido chamado de metionina, que é o chamado start códon.
E aqui nós temos outros, né? Uracila, guanina, adenina, uracila, guanina, guanina, que são os chamados stop codon, que é o que nós vamos falar agora aqui. É o seguinte, quando vai começar a iniciar a produção, né, o RNA lá, ribossômico, vai começar a produzir as proteínas, ele tem que ter um momento onde ele vai começar a ler a informação e aonde ele vai parar. Lembra que eu falei ontem do vinil, cara? Cara, eu até vou pegar aqui, ó. O vinil, ele tem aqui marcas, né? Então, começou, ó, tá vendo essa partezinha mais escura aqui, ó? Nessa parte aqui onde ele vai começar, né? É onde ele vai começar a produzir. E depois, ele tem aqui, né, vários risquinhos que vai terminar uma faixa, vai começar outra faixa. E aqui no final é onde ele para, onde a agulha vai chegar aqui, opa, acabou. Acabou de tocar, certo? Então ele tem um start, onde ele vai começar, e ele tem uma marca lá onde ele vai terminar, certo? E também aqui, cada faixazinha, onde começa uma, onde termina a outra. É o mesmo esquema, galera, é o mesmo esquema. Beleza? Então assim, ó, nós temos também códons de iniciar e códons para terminar. Então o nosso códon aqui, ó, AUG, chamado de metionina, que é formado pela adenina, uracila e guanina, é aonde ele vai começar a sua leitura, é onde ele vai começar o processo de produção proteica, né, de produzir os aminoácidos. E também tem aqui os códons de terminação, que vão terminar, por exemplo, aqui o UAG, uracila, adenina, guanina. Então eu botei aqui, ó, o códon AUG, que codifica para o aminoácido metionina, também significa início de leitura, ou seja, é um códon que indica aos ribossomos que é por esse trio de bases que deve ser iniciada a leitura do RNA para ele produzir os aminoácidos. Tá? Então, metionina é onde ele vai começar. Opa, aqui começa. Aqui eu começo a trabalhar. 3 códons não especificam nenhum aminoácido. São os códons UAA, uracila, adenina, adenina, UAG, uracila, adenina, guanina, e UGA, uracila, guanina, adenina. Chamamos de códons de parada durante a leitura, ou stop códons. É onde os ribossomos vão parar. Opa, a proteína acabou aqui. Certo? Então, tem o códon start e o códon stop. Beleza? Então, galera, aqui para a gente fazer um resumão do que nós vimos aqui, ó. Nós temos a nossa molécula de DNA, ok? Nossa molécula de DNA dupla fita, dupla fita. No processo, então, de produção de proteica, vai vir uma enzima chamada RNA polimerase, que vai abrir essa fita, e onde vai se formar, então, o RNA mensageiro, né? Que vai fazer o processo, então, que é chamado de transcrição, que é transcrever, copiar a informação que está aqui no DNA, o RNA mensageiro, certo? Esse RNA mensageiro vai se unir lá depois com o RNA transportador, certo? E vai chegar lá no RNA ribossômico, onde vai se formar os ribossomos, e vai ter o processo então de tradução, que é para formar as proteínas, né? Cada sequenciazinha lá, aquelas trincas, os códons, cada 3 nucleotídeos, A, U, C, G, C, A, né? A, U, C, de 3 em 3. Cada 3 sequências daquilo lá vai resultar num aminoácido, num daqueles 20 aminoácidos lá. Sequência de aminoácidos vão formar moléculas que nós chamamos de polipeptídeos. Então aqui, ó, eu tenho aminoácido 1, que vai se juntar com aminoácido 2 e que vai formar um polipeptídeo. Aminoácido 1, aminoácido 2, junta e forma o polipeptídeo.
vários polipeptídeos, né, vão se unindo para formar a nossa proteína. Então é tudo uma sequência, tudo começa com a receita lá no DNA, com a receita do DNA, vai se formar o RNA mensageiro que vai transcrever, que vai copiar a informação que está no DNA, vai se juntar o RNA transportador e RNA ribossômico e vai ocorrer então a tradução. Sequências de nucleotídeos, cada 3 vai resultar lá em aminoácidos. Aminoácidos vão se agrupando e formando moléculas maiores chamadas polipeptídeos. Polipeptídeos se agrupam e resultam no final proteína. Certo? Então o que você vai memorizar aí dessa videoaula final? Código genético é uma sequência então das bases, né, dos nucleotídeos que estão lá no DNA e que são copiados aqui pelo RNA. Código genético. Eles se organizam em trincas de 3 em 3. Cada sequência de 3 destes nucleotídeos formam então um código, um códon. Estes códons, essas letrinhas, esses códons, irão formar aminoácidos. Aminoácidos. Ok? O código é universal, é o código para todos os seres vivos. Nós temos um código para iniciar o processo e temos códigos para finalizar o processo. A informação vai ser copiada do DNA, isso se chama transcrever, formado o RNA. Os outros RNA vão entrar no processo chamado de tradução, que é formar lá no final a proteína. Então os códons, as sequências de trincas, vão formar aminoácidos. Aminoácidos vão se agrupar, né? Aminoácidos aqui, ó, vão se agrupar e formar polipeptídeos que se agrupam para formar proteínas. Beleza? Era isso aí, gurizada. Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso. Olhem as aulas com calma para depois fazer lá as atividades que devem ser feitas. Espero mesmo que eu tenha sido claro para vocês aí. Tá? Então, era isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.